Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa primeira aula de RDA e nós vamos falar nessa aula sobre os índices, das nossas estruturas utilizadas na rede da CEMIG. O meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos. Eu sei que muitos de vocês estão vindo, de outras concessionárias, em particular parece que da Bahia, segundo as informações que chegou até a mim, e eu estou aqui para dar esse suporte, e nós vamos falar sobre essas estruturas, Então, assim, as nossas estruturas, eu vou ter elas para a rede convencional, eu vou ter a estrutura N, tá? Que é de normal, a beco e a meio beco. E cada uma dessas estruturas vão ter as suas respectivos índices, Eu vou ter o índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. E é sobre isso que nós vamos falar, ok? Então, pessoal, as estruturas, índice 1, a N, por exemplo, a N seria de quê? N de normal, N de normal, ok? A M de meio beco. E vamos ter também a B, que é a de beco, ok? Eu não sei como que é lá na região do estado de vocês, mas aqui a abordagem que nós vamos trabalhar vão ser essas estruturas. Para cada estrutura, eu vou ter índice 1, 2, 3 e 4. Então, para M, para B, eu também vou ter esses índices. E é sobre esses índices, que nós vamos estar aqui atribuindo aqui a essa aula. Pois bem, na índice 1, na estrutura índice 1, tá? A N, é rede passante, tá? Com ângulo de até 15 graus. Então, Lucas, o que seria uma rede passante? Nós vamos falar e fragmentar de uma maneira que vai ficar bem bacana essa explicação. Então, a rede passante, por exemplo, eu vou ter aqui uma estrutura, uma estrutura tipo N, tipo N, tá? Onde eu vou ter aqui a minha mão francesa e vou ter aqui os meus pinos isoladores, os meus pinos isoladores, mas dessa forma aqui mesmo. E o que é essa rede passante? É a rede passando com a amarração em cima do pino, de uma maneira aí que não é muito diferente da forma que vocês viram no estado de vocês. Então, uma rede passante, é uma rede na qual vai ser projetada, esses cabos, os nossos condutores de média tensão, com as suas devidas amarrações. Também nós vamos ter, as estruturas com rede com ângulo de 15 a 45 graus, que seria os índice 2, os índice 2. Então, assim, para o índice 1 eu vou ter, para ter um entendimento melhor, para o índice 1 eu vou ter uma cruzeta, tá? Uma cruzeta, e vou ter um isolador, um isolador por fase. Então, se é um sistema trifásico, 3 isoladores, ok? Quando eu falo o índice 2, significa que eu tenho duas cruzetas, e por fase eu vou ter 2 isoladores, 2 isoladores. Daqui a pouco eu vou colocar aqui um material aqui no DataShow para a gente acompanhar uns desenhos melhores, ok, pessoal? Também nas estruturas de índice 3, eu vou ter que nas estruturas de índice 3, início e fim de rede com ângulo de 60 a 120 graus. Então, toda vez que eu tenho um fim de rede ou um início de rede, é um índice 3. Lembrando que as minhas estruturas de índice 3 e 4 não utilizam os pinos isoladores. Nós vamos utilizar, os nossos bastões isoladores com gancho olhal. Então, o que eu vou diferir aqui uma estrutura da outra? Quando eu tenho uma rede passante, eu tenho os nossos pinos isoladores sustentando esses cabos com as suas respectivas amarrações de acordo com o tipo de estrutura. Quando eu tenho um índice 3, por exemplo, eu vou ter na chegada aqui, vamos falar que aqui é um fim de rede, tá, pessoal? Então, eu vou ter aqui, a minha estrutura montada, vão ser 2 cruzetas, porque o índice é 3, então serão 2 cruzetas, uma à frente e outra atrás do poste,
com as suas respectivas, né, os parafusos passantes para fixar e nivelar essas cruzetas. E eu vou ter aqui, ó, o meu bastão isolador, né, o bastão isolador com o gancho olhal, saindo das minhas extremidades. No meio aqui vai sair direto aqui no olhal aqui do próprio furo da nossa cruzeta do meio, né, tirando aqui, trazendo aqui essa linha central. Então, pessoal, quando eu tenho, né, aqui na nossa área, quando eu tenho índice 3, significa que eu tenho uma ancoragem apenas de um lado da rede. Quando é índice 4, aí sim eu vou ter a ancoragem dos dois lados. Então eu vou ter os isoladores que vão isolar para as laterais dessa rede. Quando se trata de rede passante, que seja índice 1 ou índice 2, nós vamos usar os pinos isoladores conforme o desenho aqui no quadro, né, pessoal? Então eu vou ter a rede passando por cima, índice 1 ou índice 2. Quando é índice 3, ela chega de maneira ancorando na estrutura. Quando é índice 4, ela vai ancorar de ambos os lados. A rede trifásico, tá? A rede trifásico, dentro dessas estruturas, nós vamos ter, conforme eu já havia falado, né, AN, AM e ABECO. Então, assim, para termos uma melhor clareza, né, das nossas estruturas, aqui um exemplo, né, de uma rede passante, índice 1, um AN1, tá? É muito interessante, pessoal, a gente está observando que as nossas normas, elas estão obsoletas. Ô, Lucas, o que é isso? Elas estão desatualizadas, tá? Mais à frente nós vamos falar sobre NBI, TSI, tá? Para a gente poder ter uma compreensão melhor, né? Como que funciona essa dinâmica aí do nível básico de isolamento das estruturas. Então, assim, ao ver aqui na norma, que essa norma, se vocês entrarem no site da CEMIG, vocês vão encontrar na ND 2.1, tá? Esses desenhos das nossas estruturas. Então, assim, o que tem de desatualizado aqui, Lucas? Eu vou ver, né, por exemplo, aqui na N1, eu vou ver que existem duas mãos francesas. Essas mãos francesas, pessoal, elas eram, né, utilizadas quando era chata lisa, né, era só uma chapa só lisa, né, e ela exercia, né, essa função aqui para receber o esforço dessa estrutura, utilizavam-se duas mãos francesas. Ao passar do tempo, a CEMIG percebeu, por meio da engenharia, seus estudos, que, utilizando apenas uma mão francesa, agora já é uma mão francesa perfilada, não é uma chata lisa, ela tem sim vai suportar um esforço mecânico de peso, né, ou de tracionamento de condutores de acordo com o tipo de estrutura, muito maior do que essa chata lisa. Então, quando a gente, né, monta uma estrutura dessa aqui, utilizando essas mãos francesas, que também hoje é padronizada pela CEMIG, não utiliza, né, essas duas mãos francesas aqui não. Nós vamos utilizar apenas uma em situações de montagem de estrutura tipo N, né? A norma vai falar que a mão francesa ela vai sempre ao lado oposto da linha do meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que nas extremidades das minhas estruturas, né, eu vou ter ali as minhas linhas. A linha que vai no meio, a mão francesa, para poder fazer a montagem dessa estrutura, ela vai do lado oposto. Para que isso? Por quê? Por causa do NBI, uma aula que a gente vai ter ainda mais adiante. Ok, pessoal? Então, aqui é a vista dela da lateral e aqui é a vista dela olhando por cima, né? Aqui já é a estrutura, né? Índice 2, tá? A índice 2, como eu já havia falado no início dessa aula, são duas cruzetas, é o mesmo tipo, né, de estrutura, porém com índice 2. Né? Então serão duas cruzetas para dois isoladores por fase. Então eu tenho uma vista na lateral e a vista olhando por cima. Observa que eu tenho a linha do meio, né? Nesse caso aqui, idem para o primeiro. A mão francesa vai ser perfilada, tá? Vai ser uma cantoneira perfilada, não é uma chata lisa. Vamos utilizar apenas uma do lado oposto da linha do meio. Tudo isso para poder agregar, atribuir esse NBI que a gente ainda vai falar. Olhando aqui na estrutura índice 3, né, eu já havia falado para vocês que esse tipo de estrutura dá-se, né, pelas minhas ancoragens. Observa que
o tipo de montagem da índice 1 e da índice 2, eu tenho as minhas linhas, né, amarradas devidamente, né, na sustentação dos meus isoladores da rede passante. Já na índice 3, como que funciona a índice 3 aqui, ó? Ela chega ancorando aqui apenas de um lado da rede. Tranquilo, pessoal? Lembrando que no final da semana, nós estamos estudando aí para poder estar fazendo uma aula ao vivo, né? Para a gente poder tirar dúvidas, né? Vai ser muito interessante. Eu chamo não de aula, mas de um bate-papo. Ali a gente vai poder interagir melhor com essas normas da CEMIG, daquilo que vocês vão ver muito. Ainda falando, pessoal, das nossas estruturas, nós vamos observar também que na montagem dessas estruturas nós vamos perceber que as nossas linhas, né, elas têm as suas distâncias entre elas. Vai caber muito direitinho também lá na nossa aula de NBI, ok? Então, do lado de cá de baixo aqui, a gente vai pegar aqui, ó, uma índice 4, uma índice 4. Eu tenho agora uma ancoragem chegando de um lado, e do outro lado da minha estrutura segue a ancoragem, ou seja, é uma rede, né, que eu vou estar atribuindo ali as razões desse tipo de montagem. Por exemplo, quando eu tenho uma índice 4, né, nós estamos falando de uma mudança de bitola de condutor, instalação de equipamentos, por exemplo, a chave e faca, mudanças, né, falei mudança de bitola de condutores, para ângulos, né? Enfim, nós vamos falar um pouco mais dessas particularidades mais adiante. Aqui embaixo nós vamos ver a estrutura M1, tá? Mais uma vez, observando que aqui traz duas mãos francesas, a nossa norma está desatualizada, né? Nesse caso aqui, eu não vou ter essas duas mãos francesas para eu poder fazer uma montagem padrão nível CEMIG. Tá? Então, essa mão francesa aqui da frente, ela não existe. Nós vamos utilizar apenas a mão francesa de trás aqui do coice, né, dessa cruzeta. Também nós observamos que tem 4 isoladores, né, para a rede passante. Esse isolador aqui do coice aqui da cruzeta também não existe. Então, nessa estrutura aqui, na montagem de hoje, eu não tenho essa mão francesa e não tenho esse isolador. Ok, pessoal? Aqui é uma estrutura de rede passante, como aqui no desenho de cima, né? E eu vou ter as distâncias, né, entre as minhas fases. Mais para frente eu gostaria muito de poder atribuir uma outra aula para a gente falar dessas distâncias, né? Por exemplo, a cada 70 centímetros, né? A cada 70 centímetros a distância de uma linha para outra na estrutura tipo M e na estrutura tipo beco, né? Vai estar um pouco mais abaixo, daqui a pouco eu vou trazer o desenho para mostrar para vocês, né? A minha estrutura tipo M e a estrutura tipo beco, as distâncias da minha linha vão ser exatamente iguais, são 70 centímetros uma da outra, ok? Outra coisa, pessoal, que é muito interessante, a gente está atribuindo, que a gente está falando de estruturas, né, da rede CEMIG. Outra coisa muito interessante para a gente estar falando é sobre a distância da montagem dessas estruturas. Eu não posso deixar de falar para vocês, né, que existe aqui uma distância aqui que vocês vão observar por vídeo de outra concessionária, que vocês vão ver algo diferente, né? As montagens começam a partir de 20 centímetros do topo ou 200 milímetros do topo. Então, o fabricante ele garante, né, que a resistência nominal do poste dá-se, né, a 10 centímetros do topo. Como a CEMIG ela nunca vai trabalhar em cima desse percentual, ela vai dobrar isso aí colocando um fator de segurança 2 e atribuindo os 200 milímetros ou os 20 centímetros do topo à nossa primeira montagem. Isso serve tanto na nossa RDA convencional, como na nossa rede protegida, que nós vamos falar sobre ela, que está da ND 2.9. Nós vamos falar sobre a rede isolada. Então, esse padrão cabe, né, para todas as NDs aí, voltada para a nossa redistribuição aérea. Ok, pessoal? Seguindo as estruturas, né, nós vamos ter também as estruturas tipo beco, né, onde eu vou ter a B1, né,
Pessoal, o raciocínio das estruturas, né, quando você tiver o entendimento de um tipo de estrutura, aplica-se às demais das estruturas diferentes com a mesma metodologia, a mesma ideia. Então, eu tenho aqui uma B1, né, que é a beco. Por que B1? Porque é índice 1, é uma rede passante com apenas um isolador, né? Lembrando que as redes passantes, eu vou usar os pinos isoladores, né, de 15 kV, e esses isoladores vão isolar para cima, ok? Eu vou ter a B2, segue aqui o desenho aqui, a B2, como nas outras estruturas, eu vou ter duas cruzetas, eu vou ter 2 isoladores por fase, ok, pessoal? Vou ter também a B3, para todo fim ou início de rede, então eu vou ter aqui uma índice 3, onde ela chega ancorando na lateral da nossa estrutura, né, por meio dos nossos bastões, né, os nossos bastões isoladores com o gancho olhal. E do outro lado aqui a gente vai ver, né, o desenho aqui de uma índice 4, né, onde eu vou ter as ancoragens, né, dos dois lados. Então, pessoal, até agora falamos sobre as estruturas, né, as estruturas da nossa RDA, assim, mais plausíveis, né, para a rede urbana. Nós vamos falar sobre as estruturas de rede rural, né, a rede rural, a RDR, ela vai ter as suas particularidades, né, as suas características diferentes dessas estruturas, bem como o tipo de cabo, né, o tamanho do vão. Por exemplo, quando eu falo de estruturas urbanas, o vão, né, o vão maior que eu vou ter ali vai ser de até 80 metros. Então, eu estou falando de uma rede de distribuição urbana. E o cabo também, perdão, não posso deixar de falar dos cabos. Os cabos são cabos CA, carbono, alumínio, ok, pessoal? Quando a gente vai falar da rede rural, nós temos as particularidades por causa das suas montagens de estruturas que são diferentes, né? Então eu vou ter ali a HT, HTE, HTT, tudo isso aí eu vou trazer de acordo que a gente for passando aí os slides dessas estruturas. Ainda falando do urbano, eu tenho o maior vão até 80 metros, conforme eu já havia falado. Os nossos cabos são CA, que é carbono alumínio, ele não contém nenhum tipo de alma, né? Diferente da nossa rede rural, né? Que os vãos são superiores a 80 metros, né? Então, os nossos vãos da rede rural é a partir de 80 metros. E eu vou ter os nossos condutores CA, que seria carbono, alumínio, aço, né? Então agora eu tenho um cabo que ele tem uma alma de aço para poder fazer o quê? Receber todo aquele esforço, uma vez agora que os meus vãos são maiores, com as características, né, das nossas estruturas da rede rural. Ainda falando, né, das redes rural, eu vou ter aqui, né, as nossas estruturas, as índice 1, índice 2, 3 e 4. Ok, pessoal? Então, deixa eu só passar para vocês aqui uma ideia do que seria essa rede de estruturas tipo U, né? O que seria esse U? U de única, né? U de única. O que seria esse única? Esse única seria apenas de um cabo, um condutor. Então, quando eu tenho uma estrutura, eu tenho lá uma estrutura com apenas, né, um isolador, né? Aqui o índice dela é 1. Por quê? É uma rede única, não estamos falando de um sistema trifásico, estamos falando de um sistema monofásico. Então, eu tenho aqui uma rede única com apenas um isolador, né, sustentando, ou seja, isolando ali, fazendo a função dessa estrutura. É muito parecida a ideia, né, da minha rede trifásica. O que vai mudar aí vai ser a quantidade de condutores que eu vou ter. Então, U de única, né, e o índice dela vai ser 1. Então, o nome da estrutura, nós vamos chamar ela de U1, ok? Toda vez que vocês olhar para uma estrutura num poste
onde vai ter esse cenário com apenas um cabo e um isolador, nós vamos chamar de U1. Esse U é correlação à única, o 1, né, o número 1 aqui é de apenas um isolador, ok, pessoal? Quando a gente pegar uma estrutura na qual eu vou ter dois isoladores, né, eu vou atribuir a essa estrutura o 2, né? Lembrando que o U é de única. O 2, aqui, o número 2 aqui, propriamente dito, é o índice dessa estrutura. Tá certo, pessoal? Lembrando que a forma, né, de fazer essa analogia de uma estrutura da rede monofásica com a rede trifásica é muito tranquilo de associar, bem parecido. Por quê? Eu também vou ter a U3. Ah, Lucas, você falou que lá na rede trifásica, a rede U3, a N3, por exemplo, é uma rede, fim de rede ou início de rede. Exatamente. Na U3 não vai ser diferente, vai ser bem parecida a ideia. Por quê? Eu vou ter a minha estrutura, onde eu vou ter um isolador, né, de bastão polimérico com gancho olhal, chegando aqui apenas um condutor. Então, U de única, 3 por ser fim de rede, tá certo? Quando eu tenho uma U4, né, eu vou ter essa rede chegando de um lado e chegando de um outro, por meio, né, do nosso bastão isolador de um lado e do outro. O que vai mudar aqui nessa estrutura aqui com relação apenas ao 3? Eu vou ter aqui, pessoal, um isolador, né, de topo da rede passante, para eu fazer o quê? Para eu poder fazer esse jumper, né? Eu preciso de fazer um jumper dessa linha aqui, ó, faz a conexão, trago aqui, faço a minha amarração aqui por cima, e ela vem e interliga do outro lado, né? Então, torna-se necessário esse isolador. Ô, Lucas, mas por que isso vai descaracterizar? Não. O que vai caracterizar essa rede, para eu chamar ela de uma rede de índice 4, né, é o fato de saber que ela está chegando, né, ancorando de ambos os lados dessa estrutura, ou seja, deste poste. Então, esse isolador aqui, ele faz parte dessa estrutura no sentido de quê? De tornar essa rede protegida de ações do vento, né? Vamos imaginar que eu não tenha esse isolador aqui para poder fazer a sustentação desse jumper, né? Então, eu tenho aqui a ação do vento, que ele pode pendular para um lado para o outro, encostar no poste e criar ali uma diferença de potencial, ou seja, um curto-circuito, tornando aqui o meu alimentador bloqueado, né? Então, quando eu coloco o isolador, é para poder coibir, ou seja, tornar essa ação difícil pela ação do vento, e considerando também animais, né, pássaros, pousar aqui em cima aqui e encostar esse jumper no poste, causando ali uma diferença de potencial. Voltando aqui, pessoal, dando sequência, tá? Nós vamos falar sobre as nossas estruturas, né, da rede rural. Nós vamos ver essas montagens, né, das nossas NDs. Aqui a gente vai ter a ideia de uma TE, né, uma TE. O que seria essa TE? É uma estrutura exclusiva da RDR, da Rede de Distribuição Rural. Essa montagem, né, eu vou ter a linha de um lado e do outro, né, são duas cruzetas, e a linha central, ela chega ancorando no topo do poste. Vai fazer ali uma ideia muito parecida, né, com o 4. Por quê? Ela vai chegar ancorando de um lado, ela vai ancorar do outro lado, a gente está falando da estrutura TE, no topo, e eu vou ter um isolador, né, um isolador de topo, para eu poder fazer esse jumper, para eu interligar essa linha de um lado para o outro. Então, assim, para vocês que estão vindo de fora, vocês vão deparar com muitas estruturas diferentes, mas são estruturas que, ao longo aí desse período que a gente vai estar ministrando esse treinamento, esse bate-papo, nós vamos poder estar conhecendo um pouco mais dessas estruturas aí da rede CEMIG, né? Então, pessoal, prontamente, lembrando, né,
que as nossas estruturas, ela tem ali as suas particularidades quando a gente fala, por exemplo, 170 kV. O que seria esse 170 kV? Esse 170 kV está referindo ali ao NBI, o nível básico de isolamento dessa estrutura. Então, assim, olhando na rede da CEMIG hoje, nós temos NBI de 95, 170 e de 300. A CEMIG ela vai dar preferência para a construção das redes novas, né, para NBI de 170 e NBI de 300. Não que lá fora não tenha, tem muita rede que está construída, modelo antigo, né, que está ainda naquela antiga norma que a gente observou, as mãos francesas, duas mãos francesas, né, aquilo que vai derrubar o NBI. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, porque hoje a gente está conhecendo um pouco das estruturas da RDR, ok, pessoal? Da distribuição aérea. Então, aqui no próximo desenho aqui, a gente vai ver o desenho de uma estrutura HT, né? HT com poste duplo T. A gente observa também aqui que ela é 170, porque o poste é de concreto duplo T, e HT com 300 kV de NBI, onde o poste vai ser de madeira, ok? Um pouco aqui mais adiante aqui, a gente vai ver uma HTE, o desenho da HTE, esse aqui são estruturas, volto a repetir, exclusivas da RDR, Redistribuição Rural. Então, pessoal, nas estruturas, né, que nós vamos estar falando a respeito, falando sobre, nós vamos ter as montagens dos equipamentos. Lucas, quais são esses equipamentos que você refere? Sobre a chave faca, as chaves fusíveis, os para-raios, né? E para todos nós vamos observar a distância, né, de chave para a mão francesa, né, de uma chave para outra chave. Tudo isso aqui para poder corroborar a ideia do nível básico de isolamento, né? A diferença de potencial para que não haja essa diferença de potencial das linhas muito próxima uma da outra. Por exemplo, quando eu pego, né, uma estrutura tipo N, a 150 milímetros ou 15 centímetros da ponta, onde que vai chegar a minha linha, eu vou estar instalando aqui a minha chave faca. A minha mão francesa, ela fica a 450 milímetros do eixo do poste, né, que é onde vai sair aqui a minha linha central. Lá, do outro lado lá, onde que vai ter as duas chaves facas, se vocês observarem, de novo, né, aquela ideia que eu falei, que a minha mão francesa, ela vai trabalhar do lado oposto da minha linha do meio, né, da minha chave aqui do meio aqui, ó. Então, essas aí são algumas das particularidades, né, da forma de estarmos fazendo as montagens dos equipamentos dentro dessas estruturas, ok? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma estrutura tipo M4, né, se é uma M4, significa que ela está chegando, ancorando de um lado e do outro, né? Este desenho que a gente está vendo aqui na nossa ND é desenho, né, da forma que ela chega ancorando de um lado da estrutura. Então, pegando, né, de fora para dentro, porque aqui é o coice da estrutura, significa que aqui é a calçada e a minha rua vai estar pro lado de lá. Então, pegando de lá para cá, numa estrutura dessa, né, entre uma linha e outra, lembra que eu disse que ela dá 70 centímetros? Nesse caso aqui, das linhas, né, vai dar os 70. No caso aqui, para instalar as chave facas, né, que aqui são chave faca, a 10 centímetros da ponta, ou 100 milímetros, né, vai entrar a minha primeira montagem da minha chave, né, entre uma e outra, 70 centímetros ou 700 milímetros, vai ser a minha fase do meio, e na primeira chave aqui, né, sentido calçada rua, a 50 centímetros ou 500 milímetros seria uma montagem de uma chave faca tipo uma M4. Seguindo aí, pessoal, nós vamos ter uma estrutura tipo de uma BS4. Lembrando que eu falei da B1, da B2, da B3 e da B4. Existe essa estrutura que é a BS4. As beco, né, a B1, B2, B3 e B4 são montagens simples, tá? Com as cruzetas de 2,30 metros
40, tá? 2,40 m. Essa estrutura, né, o que seria essa BS4? É uma beco super especial, né? É uma beco super especial. Essa cruzeta, o tamanho dessa cruzeta não é de 2,40 m, e sim de 2,80 m, né? A montagem dela é para justamente tornar essa linha bem afastada, ou seja, muito afastado de uma determinada edificação. Esse tipo de estrutura nós só vamos ver dentro do urbano, nós não vamos ver isso aqui no rural, porque o objetivo dessa estrutura é justamente fazer o quê? Afastar essa rede das edificações, né? Para trazer uma segurança maior, né? Para a população, vamos dizer assim. Então, para esse tipo de estrutura na tipo BS4 ou a beco super especial, né? Eu vou ter as minhas linhas aqui, ó, muito pertinho uma da outra, vai dar o quê? 40 centímetros ou 400 milímetros, né? Uma da outra, bem coladinha mesmo uma com a outra. É assim que é feita a montagem, é assim que a gente vai levar essa segurança para terceiro. Vamos falar também sobre as instalações, né, das nossas chaves fusíveis, né? As nossas chaves fusíveis para esse tipo de montagem. Lembrando, pessoal, mais uma vez para reforçar, que quando vocês deparar na ND, né, essas duas mãos francesas, tá? Ela está obsoleta. Nós não vamos considerar essa mão francesa de dentro, porque eu tenho a minha linha do meio deste lado. Então, quando eu tenho a linha do meio deste lado, a minha mão francesa é o lado oposto, para garantir um nível básico de isolamento. Então, nesse caso, né, para eu poder instalar aqui as minhas chaves fusíveis, né, eu vou ter as distâncias. Pessoal, lembrando que esse material, além de ser acessível, né, no site da CEMIG, eu vou estar enviando para vocês, tá? Para quem ainda não adquiriu essa apostila, eu vou estar enviando para vocês fazerem um estudo melhor na hora vaga de vocês aí, para ter um entendimento melhor, uma compreensão melhor dessas distâncias, tá? Uma vez que vocês vierem atuar na área da CEMIG, é muito interessante nós termos esse conhecimento das distâncias, medidas, né? Tamanho da cruzeta. Eu quero sim elaborar um outro bate-papo aí para a gente falar das distâncias aqui, os furos da cruzeta, a medida necessária, né, padronizada pela CEMIG para montar essas estruturas, ok? Então, pessoal, para eu pegar aqui uma estrutura tipo N, né, essa mão francesa aqui não existe, porque essa aqui vai trabalhar ao lado oposto da linha do meio, da parte de fora, vindo de fora onde tem as duas linhas, né, a 250 milímetros da ponta da cruzeta no eixo da chave, eu vou ter a minha primeira montagem, né? Do eixo da chave no eixo da segunda, 400 milímetros. E a outra do outro lado, né, é bem parecido com a primeira montagem, 250 milímetros da ponta da cruzeta no eixo da chave. Então, eu tenho medidas para a rede com índice 1, né, com rede passante, e as minhas medidas para tipo N3 ou N4, no caso com N4, né, eu vou ter a rede chegando de maneira ancorada com as chaves montadas com as minhas medidas diferentes, tá? Então, a diferença aqui, as minhas medidas aqui, ela não vai ser, assim, algo tão significativo, mas só o fato da minha linha estar chegando ancorando, na índice 1 da rede passante, eu disse que a montagem da minha primeira chave fusível, tá? É do eixo da chave na ponta 250 milímetros. Quando eu estou chegando, ancorando a minha linha, tá? O eixo da chave de fora, ela vai ser 300 milímetros, ou seja, 30 centímetros, né? E entre um e o outro, segue o mesmo padrão da outra montagem. Do lado oposto dessa cruzeta, vai seguir o mesmo padrão, né, dos mesmos 300 milímetros para poder instalar esta chave. Tranquilo, pessoal? Essa seria uma estrutura tipo N de normal. Quando a gente pega uma estrutura tipo beco, tá? A tipo beco, eu vou ter outras medidas, né? Quando eu pego, por exemplo, essa índice 1, que aqui a rede aqui é passante, se vocês observar, eu tenho um pino
isoladores por cima da minha estrutura. Do outro lado, eu tenho os meus discos, né, aqui o disco ou o bastão isolador, chegando de maneira ancorando, né, do lado da minha estrutura. Então, pegando aqui a ideia da índice 1, né, eu vou ter 250 milímetros da ponta da cruzeta ao eixo da minha primeira chave, né, e vou ter entre a primeira chave e a segunda 400 milímetros. Aí, quando eu pego a distância da terceira para a do meio, é meio que uma somatória dessas medidas, para você ver. Entre a do meio e a outra vai dar 650 milímetros, ou seja, 400 com 250, 650 milímetros. Isso é um macete, né, para a gente poder atribuir uma ideia para facilitar na hora de fazer essas montagens. Porém, pessoal, quando a gente fala de uma rede de índice 4, né, onde que vai estar ancorando a minha linha, eu tenho da ponta da minha cruzeta para o eixo dessa chave, 300 milímetros, do eixo da primeira chave para o eixo da segunda, 400 milímetros, e do meio para a terceira, 600 milímetros. Então, a gente observar, né, eu não tenho as mesmas medidas, porque as estruturas são diferentes. Uma é rede passante, a outra, né, é rede que vai chegar ancorando dos dois lados. Lá em cima a gente falou da ABS, né, que é a beco super especial, tá? Aqui já é uma meio beco, né, aqui já é uma beco, uma estrutura tipo beco, tá? Mas é uma beco com a cruzeta de 2,40 m e não de 2,80 m. Vale lembrar que esse tipo de cruzeta que nós trabalhamos na nossa RDA são padronizadas pela CEMIG. Então, quando eu vou montar uma estrutura tipo meio beco, por exemplo, né? Vamos imaginar que o poste está do lado de cá, né? Vamos imaginar que aqui, ó, essa chave fusível aqui, ela vai fazer a vez do poste, né? Então, minha mão francesa vai vir de trás ali, fazendo, né, a minha estrutura meio beco, entre as linhas, a cada 70 centímetros, as minhas linhas. Quando eu vou fazer a montagem dessa estrutura, né, tem aí um macete aí que a gente pega esse lado aqui, ó, e inverte. Se aqui é a minha meio beco, na hora de montar a beco, eu tenho que pegar essa cruzeta aqui e rodar ela. Aqui vai para a rua e a parte da rua vem para a calçada. Para quê? Para as medidas baterem, né, certinho. E se a gente vai falar mais adiante nas próximas aulas, né, sobre as medidas, né, dessas cruzetas. Então aqui eu tenho um abeco, é um abeco simples, não é um abeco especial, onde a minha cruzeta ela vai ter o seu respectivo 2,40 m, como da N, né, de normal, e da meio beco. Então, pessoal, as distâncias aqui da minha chave fusível, né, eu vou pegar a lateral da parte de fora da minha cruzeta e vou trazer aqui essa medida de 250 milímetros para o eixo da minha primeira chave fusível, ok? E da minha primeira chave para a segunda vai ser esses 400 milímetros. Ah, Lucas, e com relação à chave do meio para a outra? Eu não vou pegar essa referência, eu vou pegar a referência do outro lado da cruzeta, que vai dar 650 milímetros. Ok, pessoal? Isso aqui é para uma rede passante. Observa que os meus isoladores estão na parte superior da minha cruzeta. Quando eu pego uma rede, né, de índice 4, aí sim, aí eu já tenho as minhas mudanças das minhas medidas, né? Se aqui é 250 milímetros, do lado de lá, né, em se tratando de uma rede de ancoragem, uma índice 4, eu vou ter os 300 milímetros para o eixo da minha primeira chave. Da segunda segue o padrão dos 400, por quê, pessoal? Aqui, ó, a montagem da minha estrutura vai ser a mesma. Então, não tem como eu distanciar essa chave, nem recuar e nem trazer para cá, por causa da minha mão francesa. Lembrando que essa mão francesa, tá, o tamanho dela não é o mesmo tamanho das minhas estruturas tipo N, tipo M, né? Por se tratar de uma estrutura beco, a minha mão francesa ela vai ser maior, que também é perfilada. E a distância da minha outra chave aqui, ó, com relação ao poste, é a mesma da outra, na situação aqui, da rede passante. Tranquilo, pessoal?
Aqui já é o desenho de uma beco especial, né? Então, na beco especial, a minha cruzeta ela vai ser de 2,80 m e eu vou ter as minhas distâncias, né? A minha primeira linha com a segunda, né? Perdão, a distância de fora da minha cruzeta para a minha primeira chave fusível vai ser de 250 milímetros. E da primeira chave, o eixo dela para a segunda, 400 milímetros. E na hora de fazer essa medição do poste aqui, né, não é entre chaves, sim entre a ponta da cruzeta do lado de dentro da calçada, o eixo dela aqui que vai dar os 650 milímetros. Vale ressaltar que eu tenho que observar as distâncias da minha linha aqui em cima, né? A distância de uma linha para outra, 400 milímetros, de uma linha para outra, também os meus 400 milímetros. Essa distância nos lembra, né? Lá na BES, quando colocamos lá a distância entre as linhas, né, entre as chaves faca, perdão, porque lá eu tive as 3 chaves faca, uma distância de 400 milímetros entre as respectivas linhas, né, da BES, a Beco Super Especial. Dando sequência, né, nas nossas estruturas, não tem como a gente não fazer uma pequena abordagem, né, das nossas baixa tensão, ou seja, a rede secundária. A rede secundária ela vai estar presente, né, nas nossas RDA, né? Então, assim, eu fiz aqui um desenho do que seria uma rede convencional, tá? Então, eu tenho aqui uma rede de baixa tensão, onde o S, né, ele representa aqui o secundário, né, e os números aqui, os seus respectivos índices. Então, quando eu olho, né, uma S3, lembrando que é muito fácil a gente fazer essa associação, né, da rede trifásico, da rede monofásico, da média tensão, para eu trazer essa ideia, né, para a nossa baixa tensão. Então, quando eu observo um S3, lembrando que S3 seria uma fim de rede. Então, eu vou ter aqui os meus isoladores, né, trabalhando por dentro do poste. Ou seja, a rede ela não vai chegar aqui na frente do poste, ela vai chegar por dentro do poste, para eu poder fazer a amarração da minha secundária aqui e chegar com os meus condutores ali, finalizando ou iniciando aqui esse circuito. Então, mais à frente, eu vou ter uma estrutura de S2, tá? Uma S1, uma SA, uma S4, uma outra S3 para finalizar esse pequeno circuito que eu estou trazendo aqui no desenho. Ô, Lucas, como que eu vou ter conseguir fazer diferenciar, né? O que é um S2, o que é um S1? Opa, simples, né? Se eu estou falando de poste, seção circular, né? Eu vou observar que eu vou ter aqui como, né? O meu neutro, fase a minha fase B e a minha fase C, ok? Então, eu vou observar a minha armação secundária. Eu tenho os meus isoladores presos pela uma haste, né, da minha armação secundária e tem as minhas cintas, né? Então, no caso, por que essa aqui é S2? Porque eu tenho 2 conjuntos, né, da minha armação secundária atribuído ali para poder fazer a fixação dela para cada uma 2 cintas. Então, se eu tenho 2 cintas para cada estrutura, refere-se a esse 2. Né? Do lado de cá, eu vou ter os meus isoladores, só que, nesse caso aqui, eu tenho apenas uma cinta segurando essa haste, né? Com os 2 isoladores, um isolador para o neutro, um isolador para a fase A. Ô, Lucas, mas por que a CEMIG tem S1, S2, né? Isso aí, pessoal, vai depender do ângulo que essa rede vai passar. Da mesma forma que eu tenho a N1 para aqueles respectivos ângulos que já havíamos falado, aqui também eu vou atribuir ângulo, né, para o índice 1, eu vou atribuir ângulo para o índice 2, né, bem como para chegar aqui no fim de rede, ok? Então, quando eu pego aqui essa SA, S, né, seria de quê? Da secundária. E SA seria o quê? De um afastador daquela rede, né? Então, assim, como não teve como eu fazer o desenho aqui, eu trouxe o desenho aqui para baixo, né? Observe que eu fiz aqui o desenho do esboço de um poste, um afastador, né? Com os meus cabos passando aqui, de maneira que eu vou ter um afastamento dessa rede, que seja por causa de algum equipamento ali instalado,
que seja que está passando na frente de uma sacada de algum apartamento, algum terraço, alguma coisa desse sentido, para trazer o quê? Aquela confiabilidade, né? Aquela segurança, vamos dizer assim, para os nossos usuários dos terceiros, vamos dizer mais ou menos dessa forma, ok? Aqui eu vou ter uma S4, tá? Vocês me perdoem porque eu fiz aqui um improviso, né? Depois eu vou estar mandando esse material para vocês. Então, aqui eu vou ter, né, um jumper que vai passar assim, ó, para poder fechar o neutro do lado de lá. Um jumper passando da fase A para fechar do outro lado, da fase A. Um jumper da fase B passando na frente e fechando do outro lado. E um jumper da fase C fechando do outro lado. Isso aqui significa que esse circuito é um só. Mas eu posso, né, conhecido como ponto de encabeçamento, eu posso ter esse mesmo circuito, tá? Sem estar jampeado as fases, ok? Sem estar jampeado as fases. O neutro, em toda via, vai ser sempre jampeado. Por quê? O neutro da CEMIG, ele nunca é seccionado. Ele vai ser sempre contínuo. Ó, Lucas, mas e se essa rede tivesse os jumpers, né, das respectivas fases mencionadas, se ela não existisse aí, apenas do neutro? Como que eu trataria essa rede? Simples, nós vamos tratar ela onde, do lado de cá, desse ponto de encabeçamento, vai ser um transformador, né? Após esse encabeçamento, um outro transformador. Então, eu tenho dois circuitos em um só construído ali, né? Então, nesse ponto de encabeçamento, a CEMIG utiliza muito isso, né? Quando eu tenho ali um transformador queimado, né? Vamos dizer que o transformador, vamos chamar aqui de circuito A e circuito B, ok? Então, eu tenho ali uma equipe de plantão, né? Que vai ali atender ali uma falta de energia no alimentador aqui, ó, do circuito B, ok? E após todos os testes, nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá? Após todos os testes, conclui-se que esse transformador está queimado, né? O transformador está queimado. Então, por meio ali daquela conversação entre a equipe de campo, mais o centro de operações, o nosso COD, né? Ele vai indicar, falar, olha, vamos interligar o circuito. Então, eu vou tirar esse equipamento de funcionamento e vou, por meio de bypass, né, fechar um circuito ao outro. Mas para eu fazer isso aqui, eu tenho que tirar esse equipamento da rede. Para quê? Quando eu fechar o circuito A para alimentar o circuito B, ele tem que estar fora para não causar uma diferença de potencial. Ok, pessoal? Por hoje, tá? Das nossas estruturas que eu teria que trazer para vocês, uma forma muito superficial, essa parte aí, mas nós vamos estar marcando, né, uma aula, um aulão no final de semana, para a gente ter esse bate-papo, tirar as dúvidas, né? Eu quero muito ouvir de vocês aí sobre o material que eu já enviei para alguns aí, tá? Eu quero muito ouvir de vocês com relação se tem muita diferença com a área que vocês trabalharam, né? Porque essa troca de informação é uma coisa muito bacana, porque eu também acabo aprendendo com vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.